Olá, queridos, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma semana com os nossos estudos, com essa reflexão da palavra de Deus que nos alimenta, que nos ministra, que nos ensina, que nos transforma. Graças a Deus por isso. Estamos terminando essa série de estudos no Salmo 23. Concluímos hoje, no finalzinho do verso 6, onde o rei Davi, que teve essa revelação tão linda, tão profunda, tão maravilhosa de Deus, ele conclui com algo também muito profundo e muito maravilhoso. Ele diz, no Salmo 23, verso 6, se você estiver acompanhando aí, diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu trouxe uma reflexão que o autor do livro que nós estamos acompanhando, junto com o Salmo 23, né, a Psiquiatria de Deus, esse autor ele traz uma reflexão bem interessante e eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, tem uma frase que é bastante conhecida que diz assim: não existe lugar como o nosso lar. E é uma frase muito verdadeira. O lar, ele traz um sentimento de pertencimento. Eu pertenço àquele lugar. É claro que cada um tem a sua experiência, né? Quando fala em lar, cada um tem algo que traz aí à memória o que significa lar para mim, né? O que significou o lar quando eu era criança, adolescente, agora adulto, o que significou, né, essa palavra, mas o fato é que lar, num sentido geral, é uma palavra muito positiva, muito boa, muito reconfortante, muito acolhedora. Na verdade, é para ser assim, né? É para ser um lugar de segurança, um lugar onde aquela família que pertence àquele lar, né, tenha vontade de estar ali, tenha vontade de voltar ali. Essa é, no âmbito geral, a ideia de lar. Só que aí o autor ele traz uma reflexão importante que eu gostaria aí de compartilhar. Ele fala assim: quando ele vê as pessoas voltando para casa, ele também olha para de uma outra perspectiva, né, para um outro grupo de pessoas que não tem lar. Pessoas que andam, por exemplo, pelas ruas, né, não tem um abrigo, não tem um lar para voltar. Outros procuram um quarto barato para passar a noite, que elas possam pagar. Outros até, o lar delas, né, entre aspas, é uma suíte muito cara para passar a noite num hotel, que pode, né, mesmo que seja um lugar tão suntuoso, rico, luxuoso, não é lar. E aí ele comenta que ele trabalhou por muitos anos com alcoólatras. E várias mulheres chegavam para ele e diziam, né, que elas começaram no vício do álcool porque elas viviam sozinhas em um quarto ou apartamento, né, em uma vida muito triste, muito vazia. Não há prazer em se viver assim. E aí então muitas pessoas começaram a beber, a entrar em vícios, não só do álcool, mas em vícios, por causa de situações como estas, de se sentirem sozinhas, de não terem com quem compartilhar a sua vida, não terem um lar mesmo que fosse aconchegante, que fosse ministrante a essas pessoas. E aí então ele traz uma outra questão, né? Ele trouxe aí a questão de pessoas que voltam para suas casas, outras que não têm para onde voltar, outras, inclusive, por causa disso, entraram em situações terríveis de se viciarem em álcool, se viciarem em drogas por causa disso. Agora, ele também traz uma outra questão. Ele diz que mais triste do que ver uma pessoa sem um lar no fim do dia é encontrar alguém que não está certo do seu relacionamento com Deus e não tem esperanças de um lar eterno. Uma pessoa que acredita que o fim da jornada dela, né, é só um túmulo escuro e um esquecimento total. E a gente tem muitas pessoas assim, que acreditam que não tem mais nada para elas além dessa vida. Mas a promessa de Deus é que nós temos um lar à nossa espera. E um lar
eterno. Um lar que Jesus disse que iria para preparar esse lar para nos receber. Um lar para vivermos eternamente com Ele. Nós poderíamos até dizer que, na verdade, é o nosso lar verdadeiro. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra, porque não foi essa terra criada para nos receber. Essa terra ela está corrompida pelo pecado, nós estamos corrompidos pelo pecado, mas há a promessa de que chegará o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Ele tirará o pecado da terra, o pecado de nós, seremos transformados, glorificados e voltaremos a ser como era lá no início, quando Deus cria Adão e Eva. Ele tirará de nós toda lágrima, toda tristeza, toda dor. Ele tirará de nós a morte. E então nós viveremos eternamente no nosso lar. No lar que é realmente o lar preparado para que nós vivamos. Essa é a nossa esperança. E ele então fala de pessoas que não têm essa esperança, que é algo muito triste, é algo muito desesperador. Acreditar que a vida se resume só a isso, só aqui, só a esse tempo de vida e acabou. E não é essa a promessa que Deus tem para nós. Ele não nos criou para morrer, ele nos criou para viver eternamente. E ele então preparou todo um plano para vir, enviar o seu filho para Jesus morrer na cruz e restaurar esse plano de salvação, né? De nos salvar e nos levar de volta ao plano original de Deus, de vivermos eternamente na presença dele, no nosso lar eterno. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Davi, ele encerra o Salmo 23 com essa palavra de fé, de esperança e de certeza. Habitarei, né? Não é talvez eu habite, mas eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E é bem interessante que Davi, ele não possuía o conhecimento bíblico que nós temos hoje. Nós temos hoje o conhecimento da Bíblia antes de Jesus e depois de Jesus. Então nós temos aqui algo completo da revelação, né, do que Deus ele intentava fazer, o que ele fez, né, e o que ele fará. Davi não tinha isso, mas Davi tinha algo que era muito profundo, que era o relacionamento íntimo com Deus. E nesse relacionamento com Deus, Deus então vinha com revelações a ele. E uma dessas revelações foi: Davi, chegará o tempo em que nessa vida aqui terrena você vai morrer. Mas você saiba disso, você vai habitar eternamente comigo, juntos, no lar eterno, na casa do Senhor. E Davi então termina esse salmo dizendo, né, esta certeza. Davi, ele nunca ouviu, por exemplo, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, por exemplo. Ou todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. São palavras, nós encontramos nos evangelhos de Jesus dizendo isso. Mas Davi recebeu de Deus, no seu relacionamento íntimo com o Senhor, estas revelações. E uma delas, ele termina o Salmo 23 dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto, né, esse final do Salmo 23, ele fecha com essa promessa e esta certeza de que nós temos um lar à nossa espera, de que nós vivemos aqui essa vida terrena, mas ela não acaba aqui. Nós temos um lar à nossa espera para vivermos para sempre com o nosso Deus. O Salmo 23 é um salmo muito lindo, né? Poderíamos dizer que é uma bela peça literária, é um poema, é muito maravilhoso. Mas esse salmo, ele não é apenas bonito de se ler, né, de se declamar, não, ele não é apenas isso.
nós podemos dizer que o Salmo 23, ele é um salmo extremamente atual, relevante na nossa vida hoje, né? Como foi, na verdade, na vida de milhares e milhares de pessoas que já viveram e que encontraram no Salmo 23 uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de conforto, de ânimo. Milhares e milhares de pessoas ao longo do tempo foram alimentadas com esse salmo. E hoje nós podemos ter também esse privilégio de termos aí o Salmo 23 para ministrar a nossa vida. O Salmo 23, ele ensina que acima de todas as nossas lutas, dos nossos temores, das fraquezas da humanidade, de todos os nossos problemas, preocupações, existe um pastor. Nós temos um pastor. E esse pastor, ele conhece as suas ovelhas, uma por uma. Esse pastor, lá Jesus, ele diz que chama cada uma pelo seu nome. Então, no Salmo 23, né, terminando aí essa reflexão nossa no Salmo 23, nós podemos entender, ser ensinados de que existe um pastor, e esse pastor nos conhece. Esse pastor conhece e nos chama pelo nome. É um pastor que pode atender cada necessidade nossa, porque é o pastor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece as nossas necessidades e ele pode vir e atender e resolver e dar ali o alívio, o consolo, pode dar a provisão, pode dar o escape, pode vir e realizar grandes coisas na nossa vida, porque ele nos conhece e ele pode fazer isso. É um pastor que nos guia. Lembram disso? Que nos guia no caminho que é seguro, que é o caminho que ele sabe que é o melhor. É um pastor que nos alimenta. É um pastor que não deixa faltar. É um pastor que cuida de nós, que passa aquele bálsamo, que cura cada ferida. É o pastor que nos acolhe. E também é o pastor que abre a porta do aprisco. E, no final da jornada, vai então nos receber no seu lar, na sua casa, que ele está preparando, né, que está preparada para cada um de nós. Que o Senhor, ele continue ministrando muito o nosso coração nesse salmo e em tantos outros que nós temos aí à disposição. Mas, como passamos aí semanas olhando de uma maneira mais reflexiva, de uma maneira mais atenta para o Salmo 23, que ele continue ministrando a nossa vida, que ele continue falando conosco, nos trazendo estas revelações, estas certezas que ele trouxe ao coração de Davi. Davi, ele pôde no final do Salmo dizer agora, quando terminar tudo, terminar a minha jornada aqui na terra, onde eu vivi na presença do meu pastor, que cuidou de mim, que não me deixou faltar nada. Nesta jornada onde o meu pastor trouxe provisão, trouxe escape, trouxe cuidado, trouxe proteção, trouxe segurança, me alimentou, me deu água, me deu pão, né? Me alimentou, tirou todas as sujeiras, limpou as minhas feridas. Nessa jornada onde o meu pastor me abençoou, esteve comigo, cuidou de mim, no final dessa jornada, eu posso então descansar nesta certeza de que eu vou viver eternamente com Ele. Eu vou habitar na casa do meu pastor, na casa do Senhor, para todo o sempre. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar um pouquinho sobre isso.
e que em nome de Jesus Ele continue ministrando o nosso coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Pai, por cada cuidado, por cada agir do Senhor na nossa vida. Te agradecemos por uma palavra que traz tanta alegria e tanta paz ao nosso coração. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é de verdade o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é de verdade o nosso pastor e cuida e cuidará de nós. O Senhor é sim o nosso pastor e vai continuar abençoando, agindo na nossa vida, até chegar o momento onde a nossa jornada aqui na terra terminar e nós vivermos eternamente, habitando juntamente com o Senhor. Muito obrigada por isso, Senhor. Ministra, Senhor, esta certeza todos os dias da nossa vida, a cada dia. E a cada dia nós possamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a sua volta. Esperamos esse dia, para que possamos todos nós, para que possamos ir e morar eternamente no nosso verdadeiro lar. Muito obrigada por isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus por isso. Semana que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos para mais um tempo de reflexão na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Até mais.